Este é o som do Porque Sim Não É Resposta, com o psicólogo Eduardo Sá. Hoje vamos falar de um pai que vê a filha apenas num ponto de encontro familiar, ou seja, num local supervisionado. Não sabemos os contornos exatos da situação, mas sabemos que este pai está a sofrer por ter apenas estas visitas bissemanais e diz que a filha, que pelo e-mail se presume ser um bebê, não está a criar um vínculo com o pai. Eduardo, boa tarde. Este pai diz ainda que, por ser pai, é tudo mais difícil juridicamente. Isto ainda é verdade aos dias de hoje? Olá, Judite. Judite, eu não acho que seja mais difícil juridicamente, acho que é mais difícil judicialmente. Ou seja, se nós nos perguntarmos até que ponto é que algumas decisões judiciais podem correr o risco de ser sexistas, com muita tristeza minha, eu digo-lhe, podem, sem dúvida, podem. E não deviam, porque é óbvio que a imparcialidade, a prudência, sobretudo a sabedoria de uma decisão judicial não devia pender para este tipo de coisas. Segundo aspecto, eu tenho muito medo deste tipo de práticas, Judite, com toda a sinceridade. E tenho medo porque, em muitas circunstâncias, elas se banalizam de uma forma que eu acho que é preocupante. Se não vaza. Eu não quero questionar os motivos pelos quais um tribunal decidiu, fosse o que fosse, a ponto de chegarmos a este patamar. O que eu questiono é até que ponto é que o tribunal presume que um contacto supervisionado 2 vezes por semana num ambiente de imensa tensão, estamos a falar de uma criança muito pequenina, uma imensa tensão por parte desta criança, uma imensa tensão por parte destes pais, porque como se compreende, quer dizer, não é a mesma coisa estarmos a interagir com um filho de forma natural, tranquila, descansada, ou, pelo contrário, termos a noção de que temos uma ou duas pessoas com uma prancheta e uma checklist a fazer cheque por ali abaixo, no sentido de perceber até que ponto é que somos ou não somos adequados para este tipo de interação. A mim preocupa-me, porque eu já vi, de facto, este tipo de situações vezes demais. E este tipo de interações supervisionadas, às vezes prolonga-se por dezenas, literalmente dezenas destas situações, e eu pergunto-me se as pessoas, a certa altura, fazem uma avaliação séria e clara sobre a validade deste tipo de coisas, ou se, pelo contrário, os tribunais acabam por deitar mão a este expediente para não decidirem sobre o que se calhar deviam decidir e, ao mesmo tempo, para irem ganhando tempo para que, finalmente, passado um período relativamente prolongado, chega alguém a tribunal a dizer sim, este pai já é competente para lidar com esta filha, ou, a linha B, esta filha ou este filho não rejeita o pai e, portanto, passemos para o capítulo seguinte e, como se compreende, nada é assim tão linear, de onde fico muito, muito, muito preocupado, Judite. Hum, Este pai diz que não consegue criar um vínculo com esta criança naturalmente. E isso percebe-se, tendo em conta que só está com ela 3 horas por semana. Judite, sim, mas ainda é pior, porque, como se compreende, por muito pequenina que seja esta criança, ela percebe que estão ali duas estranhas, bom, a monitorizar tudo e mais, a mandar naquela interação para além do que é razoável, ou seja, o pai ou a mãe, se ela porventura também lá estiver, bom, então acabam por não ter tanta prevalência sobre aquilo que se pode passar e estão lá a acatar um conjunto de instruções, a obedecer a essas instruções e, portanto, é natural que uma criança pergunte porquê e já agora, se o meu pai gosta tanto de mim, porque é que de alguma maneira precisamos destas pessoas a tomarem conta do meu pai e etc. Um conjunto de questões que fazem com que a utilidade prática de tudo isto, sobretudo para uma vinculação, seja muitas vezes exatamente paradoxal. E já agora,
Eu gosto muito que os tribunais usem termos que vêm da psicologia, mas cuidado, não usem vinculação a torto e a direito, porque aquilo que um tribunal entende que é uma vinculação, muitas vezes não é vinculação nenhuma, e portanto é razoável que tenham a prudência e a humildade de perceber que às vezes estão a chamar vinculação a coisas que não são bem assim, e não é qualquer técnico com a formação mais diversa, bom, e de uma forma muito empírica, que tem a capacidade de avaliar uma vinculação, mas é isso que se passa. E por isso é que há tantos mal-entendidos e tantas situações que se prolongam no tempo sem utilidade nenhuma e com prejuízo manifesto, sobretudo para uma criança. Lá está. É sempre preciso pensar no superior interesse da criança e acho que, enfim, nem sempre isso acontece. Eduardo, um grande abraço, obrigada. Encontramos-nos outra vez amanhã. Combinado, Judito. Um abraço para si e até amanhã. Se gostar deste podcast, pode seguir, dar 5 estrelas e comentar o episódio na Apple Podcasts ou no Spotify. Pode também subscrever e gostar no YouTube. Assim recebe uma notificação sempre que houver um novo episódio.